Boa noite, mais uma vez. Deixa eu fazer a dancinha. Boa noite, boa noite. Nosso ritual de início de live. Ai, tô muito feliz. Estamos na 26ª live Tudo de Bom. É a 26ª live Tudo de Bom, mas é a terceira live com a minha amiga Samadhi, da Austrália. Na primeira live, na verdade, ela me ajudou, né, a estrear essas lives, tomar coragem para começar a fazer essas lives. Na primeira live, a gente falou sobre a transição, nossa transição para o veganismo, né? Na live passada, a gente falou sobre como as vacas são tratadas, né? Essa série de lives não são muito confortáveis, né? Porque a gente vai falar sobre a verdade de como os animais são tratados. Mesmo eu sendo vegana há muitos anos, uma década mais ou menos, eu estou aprendendo com essas lives, né? A gente sempre tem alguma coisinha para aprender, para esclarecer. Então, a gente está fazendo essa maratona, né, de lives. No começo eu fiz todos os dias, né? Agora, esse mês, estou fazendo só de sexta-feira. A gente falou sobre várias coisas. Boa noite, Má. Tudo bem? Tá cuidando do kefir? Qualquer dúvida você e a Bru me falam, tá bom? Então, assim, a gente falou, eu conversei com várias pessoas que eu já conheço sobre a transição para o veganismo. Convidei pessoas que eu não conhecia, que a gente está conhecendo juntos. Então, assim, todas essas lives eu tô deixando gravada no feed. Tô colocando também, coloquei no site, tá? Todas em ordem cronológica. Porque essas lives é realmente para ficar um arsenal aí de um ativismo virtual, para dar esse combustível, plantar essa sementinha nas pessoas, né? Mostrando como é simples fazer a transição para o veganismo. Ai, que bom! E é simples, né? O kefir, eu utilizo o kefir, não sei se todo mundo conhece, mas aí eles vão crescendo e aí a gente pode repartir, né, o kefir e presentear outras pessoas, para outras pessoas terem esse benefício, né, dos probióticos do kefir. Então, só para acabar, a Samadhi chegou. Só para acabar de falar sobre as nossas lives, então a maioria das lives está na série Transição para o Veganismo. Mas a gente falou também sobre culinária, a gente está falando também sobre nutrição, né? Então, essa série que eu estou fazendo com a Samadhi, toda terceira sexta do mês, a gente vai falar, infelizmente, né, sobre a verdade, sobre como os animais são tratados. Eu acho que é muito mais fácil falar, né, do que mostrar, é muito mais doloroso mostrar as cenas. Então, esse é um trabalho necessário, né, não é confortável nem para mim, nem para ela, nem para quem escuta, mas a gente está aqui para tirar o véu, né, da ilusão, para mostrar a verdade, né, para a gente transformar juntos o mundo. Então, deixa eu chamar a Samadhi pra gente começar. Mudou aqui esse negócio de chamar. Ah, consegui. Mudou o botãozinho. Oi, Eduardo. Oi, Vinícius. Oi, mocinha. Olá, bom dia. Boa Bom noite dia para pra você, bom boa dia. noite pra mim. Já pus o pijama, tomei banho. Tô aqui querendo dormir, você acordou? Pois é. Os horários, o fuso horário de estar do outro lado do planeta. Pra quem não sabe, eu tô na Eu tava Austrália, aqui. exatamente
exatamente do outro lado. Eu Sim, esqueci está no meus óculos lá futuro. embaixo. Eu tô aqui botando as minhas anotações no 200% para conseguir enxergar. Não, pode buscar. Eu estava aqui Sem problema. explicando como que está funcionando as lives e tal. Eu tô sem óculos e sem lente também, então tá tudo certo. Estamos juntas nessa. Vamos sem óculos nessas aqui, não tem problema. Eu tava... Infelizmente, eu sei a maioria disso de cor, né? Infelizmente, mas vamos lá. Sim. Eu estava falando aqui que hoje é a 26ª live Tudo de Bom, mas é a Uau. terceira nossa juntas, né? Porque eu acabei me empolgando lá de tanto tempo que eu enrolei. Fiz várias assim todos os dias e agora esse mês estou fazendo só de sexta. E aí vamos ver se vou dar um tempinho, a gente só faz essa uma por mês. Vou seguir o fluxo aí, ver o que acontece. Qualquer coisa eu vou fazendo temporadas aí. Agora que a gente descobriu como é muito mais simples, né, do que se imaginava. Então, contei para eles que na primeira a gente falou sobre a nossa transição. Até postei várias vezes as nossas 2 outras lives no Stories essa semana. Tô aproveitando, né? Como não tem mais live todo dia, eu vou começar a divulgar as que já passaram. E aí a gente já falou na live anterior, para quem não assistiu, a gente já conversou sobre como as vacas são tratadas. E hoje a gente vai falar sobre nossos irmãos porquitos. Tão E fofinhos. tão fofinhos. Não é um assunto fofo, gente, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, se vocês puderem ficar e apoiar nesse. incentivar, porque não é confortável, mas a gente precisa falar a verdade, né? Exatamente. Ajudar a gente também, né? Porque não é fácil o nosso papel aqui de trazer a verdade. Se a verdade fosse fácil, né? Não seria trazer a verdade, seria o normal, né? Não precisaria ser desvendada, como a maioria das pessoas acha que a gente sempre tem a verdade. Não, a gente, na verdade, vive na nossa zona de conforto, né? E a verdade normalmente é tirando a gente dessa zona de conforto. Mas para entrar no assunto do porco, eu queria só fazer uma observação que o porco, na verdade, é um dos animais mais desentendido, eu acho. É difícil achar a palavra certa, mas é um dos animais que mais sofre o que a gente chama de especismo, o que seria para a espécie o relativo a racismo, né? A gente tem racismo para as raças, a gente tem especismo para espécies. É a mesma concepção, mesma definição, mas é para as espécies. E o porco é um dos mais discriminados, essa é a palavra. Por quê? Porque a gente usa o porco, né, principalmente no português, para descrever algo que é nojento, algo que é sujo, algo que é ruim, né? Ah, você é um porco. A gente usa isso como uma palavra muito ruim. E, na verdade, o porco é um dos animais mais limpos que tem. Só que ele é colocar, porque ele come de tudo. O porco come qualquer coisa. O estômago do porco tem um dos maiores poderes de digestão de quase todos os animais. Então, ele é dado restos das outras coisas porque é mais barato. E ele é jogado nesse meio de restos e vive e ele bebe muita água, porque é muito difícil digerir sem água, né? Porque é muito pesada as coisas que ele digere. Então ele bebe muita água e eles põem eles, logicamente, em fazenda, então é terra, né? Então a água, o jeito que eles comem, com as coisas que eles comem, com aquele monte de água em volta, faz virar aquela lamaceira toda e aquela sujeira toda. Então, eles são forçados a viver nessa lama e nessa sujeira. Não é o que eles gostariam, eles se incomodam com isso, na verdade.
E você Uau. vê que quando os porcos são tirados desse ambiente e são colocados em ambientes iguais os dos cachorros, ambientes familiares, eles têm uma vida completamente diferente. Eles são muito mais alegres, eles são muito mais brincalhões, eles... É muito diferente. E outra coisa do porco é que ele é um dos animais mais evoluídos, ele é um dos que tem mais inteligência. Os porcos e os golfinhos, né? Os porcos na terra e o golfinho no mar são os dois animais considerados mais inteligentes. E os porcos dizem que a capacidade de memória e de raciocinar é igual a uma criança humana de até 4 anos. Então, se Uhum. você pensa em quando você era criança, porque eu tenho memória completa da minha vida desde os 3 anos e eu tenho flashbacks dos meus 2 anos. Eu não lembro nada antes dos 2. Mas de meu terceiro ano de vida, meu quarto ano de vida, eu lembro completamente. E aí eu comecei a me imaginar passando pelo que eles passam com aquela idade, porque é essa a idade que eles passam, enquanto ainda são bebês, né? Bebês. De no máximo 3 anos, de qualquer maneira. E imaginei como seria traumatizante tudo isso que eles passam e me pondo no lugar deles. Então, essa conversa que a gente vai ter hoje é isso que eu gostaria de pedir para as pessoas que vão assistir ou ouvir, é de imaginar elas mesmas ou os filhos delas nessa situação, em vez de só tentar imaginar os porcos mesmos. Porque o problema da gente não conseguir ter compaixão com esses animais é porque foi colocado na nossa cabeça que eles estão aqui para nos servir. Mas não é real. A realidade é a gente que põe eles nessas situações. Eles nunca pediram para ficar nessa situação. E eles não têm como pedir para sair. Mas se a gente imaginar um ser pensante, raciocinando, que tem memória, que entende o que está acontecendo, que ama, que tem pai, mãe, filhos, amigos, passando por isso na idade de 3, 4 anos de idade, a coisa fica bem diferente, né? Uhum. Então, na verdade, eu não usei, eu tenho a descrição de tudo que acontece com eles, mas eu não usei palavras do tipo os porcos, as porcas, eu usei o que eles realmente são, qual é a função deles, ou seja, bebês, mães, porque é isso que eles são. E é isso que a gente tem que entender o que eles são, certo? Então, por exemplo, as mães, quando elas estão prestes a dar à luz, elas são colocadas em uma cela de parto. E é um pequeno cercado, bem pequeno, que só cabe elas, o corpo delas, de propósito para elas não se mexerem muito, para facilitar os bebês a se alimentarem da mãe sem que ela se mexa. Então eles podem se alimentar dela o tempo todo e ela não poder se mexer. Ela consegue dar no máximo um passinho para frente, um passinho para trás, mas não consegue nem se virar lá dentro. É presa mesmo, é o tamanhinho dela. E essas são todas as mães que passam por isso. E por não poder se movimentar, obviamente elas não conseguem se exercitar, elas não conseguem andar, então os músculos enfraquecem a ponto de que atrofia todos os músculos, a maioria dos músculos, e ela não consegue nem levantar, ela consegue no máximo ficar deitada mesmo, ela começa a não conseguir mais nem levantar e deitar sozinha. Então, muitas dessas mães são ajudadas pelos trabalhadores dessas fazendas a levantarem. E quando eles tentam levantar elas uma vez por dia, e fazendo isso não só traumatiza, porque eles, claro que não são delicados, eles também machucam elas, né? E essas feridas que acabam causando se tornam úlceras de pressão. Então, imagina um roxo que você tem no braço de alguém que te deu um beliscão. Imagina isso virando uma úlcera, de tão grave que foi essa pressão. É isso que acontece.
E elas acabam tendo várias infecções devido ao esforço físico de ter partos repetidos e as más condições, claro. Né? Resistência imunológica inexistente nessa situação, então qualquer coisinha já dá infecção, já dá doença. E elas também, às vezes, é tão grave a paralisia delas, né? Que impede elas de alcançar a própria comida e bebida e água. E elas acabam morrendo de fome ou de sede na cela. E detalhe que se tiver leite ainda saindo do corpo dela enquanto ela tá morta, os bebês ainda se amamentam do corpo morto, enquanto tiver saindo leite. É horrorizante. E os bebês, o que acontece com esses bebês? De 10 a 20% desses bebês, eles acabam morrendo de doenças, de fome ou de desidratação, porque eles estão ali naquelas celas, naquela mesma situação horrível, né? Mas alguns deles são esmagados pelo corpo da mãe. Então a mãe tenta se mexer e aí acaba esmagando um dos bebês e não consegue fazer nada para não esmagar. E ela sabe que está esmagando o bebê e ela sofre com isso. E ela chora e ela grita. E os gritos parecem mesmo pedindo ajuda. É uma das coisas mais assustadoras para mim foi ouvir os gritos dessas mães. Quando você passa de carro na frente de uma fazenda de porcos, você consegue escutar os gritos do É lado de muito agudo, fora da né? É fazenda. muito agudo, é horrível. É muito forte, é muito forte. Então essas mães assistem esses bebês morrerem sem poder fazer nada, ou elas mesmas são a causa de alguns desses, né? Isso 20% dos bebês. Aí os outros 80% dos bebês que sobrevivem, eles são retirados da mãe com 5 semanas de idade no máximo. Então é bem bebezinho mesmo, bem pequenininho. A maioria vai para o abate já com 5 meses de idade. Isso se forem os bebês machos, né? Os bebês fêmeas são transferidas para as próprias células dela para começar aquele horror de vida delas, né? A vida dela. Ainda na infância, ela começa esse ciclo de ser artificialmente inseminada de uma maneira que não que não é com carinho, com cuidado. É uma maneira muito bruta, inclusive, de inseminar animais em qualquer fazenda. Em inglês, o kit que os veterinários usam para inseminar animais se chama rape kit, que a tradução para o português é kit estupro. Esse é o nome científico do kit. Não é eu inventando isso, tá? Você só traduziu. Eu só traduzi. Qualquer pessoa que sabe falar inglês sabe que rape é estupro. Não estou inventando isso. E aí esses bebês, né? Os bebezinhos fêmeas, elas passam em média por umas 4 gravidez durante a vida delas. E elas a partir do quinto, sexto, elas já não conseguem mais, porque elas são tão pequenas ainda, né, bebês, que não têm a capacidade de conseguir mais. Então, o que? São 5 anos de vida no máximo que elas Eu, passam. eu fiquei imaginando porque você falou assim que os bebês tiram os bebês com 5 semanas, né? Eu fico pensando, se um bebê humano, o ideal, né? O mínimo que é amamentado são 6 meses, é um recém-nascido já sendo estuprado. E completamente desnutrido, completamente e retirado da mãe, que é traumatizante para qualquer pessoa que já teve um bebê gato ou um bebê cachorro. Quando a gente pega eles muito pequenininhos, eles não choram, eles não sofrem, a gente não tem que dar mais carinho, mais atenção, porque eles têm realmente
aquele trauma de ser retirado da mãe. O porco é exatamente igual, se não mais, porque eles têm mais raciocínio, mais percepção ainda do que está acontecendo com eles. Então, eles sofrem igual. Eu não sabia, assim, eu sou tão ignorante, né? Eu tô aprendendo tanto com você. É porque a gente é criado longe da natureza, né? Claro. E antes de ontem, minha mãe me mandou uma foto de uma recém-nascida gatinha que ela resgatou, porque caiu do exaustor de uma fábrica. Acho que a mãe estava transportando no telhado e ela acabou caindo, quebrou a patinha. Uma recém-nascida de 4 dias. E aí eu falei, mas mãe, quem tá cuidando? Ela falou, eu. Eu tenho que manter aquecido. Ela falou, o animal tem que ficar lá pertinho da mãe porque ele ainda não consegue se aquecer enquanto tá recém-nascido, né? Então, da mesma forma que um bebê humano a gente tem que agasalhar, né? Eles precisam ficar lá encostadinho na mãe enquanto eles estão desenvolvendo, mamando, né? Então minha mãe tá tendo que manter o lugarzinho ali aquecido, dar o leitinho de 2 em 2 horas para ver se ela vai sobreviver, né? Então eu imagino qualquer outro animal. Exatamente. E é exatamente igual, porque eles são todos mamíferos iguais, então eles todos têm as mesmas necessidades. E é essa associação que eu quero que as pessoas façam, porque a gente corre para ajudar o gato e o cachorro, e a gente sabe que a gente tem que fazer isso para eles, mas aí a gente não faz para os outros. Qual é a diferença? Não tem a menor diferença. São todos mamíferos iguais, todos têm exatamente a mesma necessidade. E é exatamente por isso que eles acabam sendo esmagados pela mãe às vezes, porque eles ficam tentando chegar tão próximo da mãe para ficar quente, porque o lugar que eles ficam é tão frio e é tudo industrial, é tudo, não tem aquecedores, não tem nada, não é confortável no chão. E eles são com grades, né? As grades são de ferro, é tudo frio, é tudo gelado. Então eles realmente morrem de frio, morrem de fome, morrem esmagados, morrem de toda desidratação. Então tem muitos que não sobrevivem. Daí os que sobrevivem vão direto para essa vida de tortura. E se for fêmea, elas vão direto para ficar nessas grades, né, nessas celas delas, até já estar adulta suficiente para poder gerar um bebê, os bebês dela mesma. Então, a única coisa que eles esperam é a biologia dela já estar pronta o suficiente para conseguir ser inseminada artificialmente. Eles não esperam ela estar nutrida, ela estar bem, ela está nada. É só o horário, o relógio biológico. É a única coisa que eles esperam. E é psicologicamente muito traumatizante. É muito trauma que esses animais recebem. E o que acontece muitas vezes com esses bebês fêmeas que estão esperando amadurecer para ser artificialmente inseminada, elas ficam tão malucas lá dentro, é tão traumatizante, é tão louco, que elas acabam nem percebendo quando tem comida, ou umas comendo a comida da outra, não importa o que acontece ali, se elas estão com fome, elas nem esperam, elas começam a tentar comer umas às outras. Elas viram canibais. O porco não é um animal, primeiro, que é canibal. Ele não é um animal que instintivamente iria comer um outro animal da mesma espécie. Nunca. Então a gente percebe o quão traumatizante deve ser. E de novo, se põe no lugar. Para a gente chegar ao ponto de comer um outro ser humano, a gente tem que estar muito louco e muito desesperado, né? Tem que ser uma situação muito extrema. E Eu fico essa pensando, situação. nesses reality shows,
né? Isso. Que as pessoas estão ali enclausuradas com outras pessoas. O povo já pira ali, começa um brigar com o outro, uma loucura, né? E o pior castigo de um ser humano não é ir para a solitária. Eu acho que esse é um castigo pior que a pena de morte em si, se você for Sim, pensar. sem Imagina a dúvida. gente ficar preso, sozinho, num lugar por anos, né? Não tem como não pirar, né? E aí você faz isso com um animal recém-nascido. É, O exatamente. que vai esperar, né, acontecer? Só ter Só tirado coisas da mãe já horríveis. teria, só ter tirado da mãe já teria sido trauma suficiente. E aí você põe ele nessa situação. Aí você vai e insemina ele artificialmente. Então você imagina a gente como mulher, imaginar essa violenta inseminação artificial acontecendo assim que você assim que você tem o bebê, eles esperam só, de novo, o relógio biológico está pronto e já, bom, faz de novo. Então é um ciclo que não para, eles não têm férias, eles não vão ter o bebê e daí vai, entendeu? Para Acapulco ter 3 semanas de férias em lá. Eles vão, bom, de novo, e não para isso até o corpo tá tão podre que não consegue mais fazer nada ou elas morrem ali mesmo de desnutrição ou de muitas doenças, porque vocês imaginam, ela está numa cela, certo? Então ela faz xixi, fezes, tudo ali. E ela fica deitada nas próprias fezes o tempo todo. E os bebês nascem naquele ambiente. E eles ficam ali pequenininhos, rodando nas fezes da mãe e nas fezes deles mesmos. É muito, por isso que é nojento. Por isso que tem você é um porco. Porque a situação que eles vivem é realmente muito nojenta. É a coisa mais nojenta que eu já vi na vida. Mas é a gente que põe eles nessa situação. Eles nunca fariam isso sozinhos. Entendeu? E aí, mas é exatamente o que você falou. Confinamento extremo é uma das coisas mais traumatizantes que existe. É pior do que a morte. É muito traumatizante. E isso é o que eles vivem antes de morrerem. E todos eles morrem de uma maneira super legal também. E essa é a maneira que é a... Então, assim, as leis de alguns países falam do... Eu não sei como é que fala em português, você me ajuda aqui. Aqui é o humane way to kill someone, né? Que é É, o abate humanizado. isso. Abate humanizado. Essas duas palavras são as duas palavras mais contraditórias que eu já vi na minha vida na mesma Não frase. tem como falar junto, né? De onde tiraram isso? Se você está falando em coisa humana, você já está falando em vida. Se você está falando em abate, você está falando em morte. Como é que você vai matar alguém de uma maneira humana? Se você vai humanizar, significa que você vai salvar, que você vai dar vida, que você vai. Como é que você vai dar vida e matar ao mesmo tempo? Enfim, é absurdo porque não faz o menor sentido. Mas, se mesmo assim as pessoas acham que quando eu estou errada, eu falo o seguinte: qual seria uma maneira humanizada de te matar? A minha resposta. Me Eu não explica, sei a sua resposta. como você gostaria que eu te assassinasse? Exato. Qual é a melhor forma? A minha resposta é nenhuma. Sempre vai ser e nunca vai ter uma outra resposta. Porque, sinceramente, eu não quero, né, que ninguém me mate. Mas, se você tivesse sofrendo e quisesse morrer, talvez você responderia diferente. Vamos voltar agora. É uma criança, é um bebê, é 2 anos de idade. No caso das fêmeas, é no máximo até 5 anos de idade. No caso dos machos, é 5 meses de vida. Pergunta para qualquer criancinha se ela vai querer morrer, ir embora e nunca mais brincar, nunca mais ver a mamãe e o papai dela. Claro que não. Quem que
nasce já querendo morrer. Não existe isso, gente. Não existe isso. E aí o que acontece? As leis da Austrália são uma das leis que, teoricamente, são leis humanizadas de se criar o porco. Então, tem outros países que matam de uma maneira mais violenta ainda, tá? Então, eu vou explicar a melhor Melhor maneira, primeiro. a melhor maneira de se matar o porco. E isso são os machos. Eles são colocados num caminhão de transporte com 5 meses de idade, direto para o matadouro, tiraram da mãe, põe no caminhão, vai direto para o matadouro, sem comida, sem água, sem aquecedor. Se tiver 40 graus, vai ficar lá sofrendo. Se tiver 5 Sem graus, vai aquecedor, ficar lá sem sofrendo. ar-condicionado, né? Tem nada. Frio ou calor extremo. E às vezes longas distâncias, né? Que a gente tem que entender que esses países que a gente está falando que produz animais são muito grandes. É Brasil, número 1 produtor de carne do mundo. Argentina, número 2, Austrália, número 3 e os Estados Unidos, número 4. São países gigantes, distâncias enormes, tá? Então tá. Chegou lá vivo. Quando chega lá vivo, né? Que a maioria chega vivo. Porque eles ainda aguentam, né? Eles chegam lá, eles vão direto à força para uma câmara de gás. Só que a câmara de gás é pequenininha e aguenta um de cada vez. Então eles colocam eles numa linhazinha, numa fila, a fila da morte, assim, e cada um vai sendo à força colocado. E quando você assiste eles nessa fila, que eu já assisti, a gente aqui colocou câmeras escondidas e tem um documentário chamado Dominion no YouTube que tem com legenda em português também, que mostra essas câmeras embutidas nesses matadouros aqui por toda a Austrália. E eles estão nessa linhazinha, nessa fila da morte. Eles, assim que eles veem o amiguinho deles indo ali na frente, eles já sabem que é para morrer. Eles ouvem o grito, eles escutam os gritos, eles entendem o que está acontecendo. E eles começam a tentar fugir. E eles começam a gritar e entrar em pânico, eles começam a chorar. Todos eles na fila ali, já fazendo tudo isso. Então já tem aquele trauma de antecipação de você vai morrer logo. Eles entram nessa câmara de gás. E a câmera tem um estimulador elétrico normalmente. Normalmente eles dão choque no porco para ele entrar Pra na câmera. fazer ele ir pra frente, né? Que senão eles vão querer tudo voltar. Aqueles teaser, né? Aqueles negócios. Uhum. E aí eles estão completamente conscientes. Não é que eles mataram, deram um tiro na cabeça, nada. Eles entram ali consciente assim. Entram ali bebês ainda. Entram naquela câmera de gás. É de dióxido de carbono a câmera, para quem é interessado em detalhes, né? Porque sempre me perguntam as coisas mais absurdas do mundo, tipo, câmera de gás de quê? Dióxido de carbono, para quem for o chatinho que quer saber. Aí começa a queimar os olhos, o nariz, o rosto primeiro. Primeiro é o rosto que começa a queimar. Aí vai queimando. Por quê? Porque tá respirando o gás, né? Então começa pelo nariz, olho, boca, rosto todo começa a queimar. Aí começa a queimar a garganta, aí entra no pulmão. Quando entra no pulmão, ele começa a sufocar. Quando ele começa a sufocar, isso já é um sinal para tirar o bicho dali. Não é porque morreu, é porque está sufocando. Eles tiram o bicho, eles tiram o bebê de dentro da câmara, ele ainda está vivo. Então ele está já com metade do corpo dele queimado, mas ainda está vivo. E eu fui tentar descobrir o porquê que eles usam isso, para que eles fazem isso. E a única explicação que eu achei foi que o gás faz com que derreta, começa a derreter os órgãos internos do animal e fica mais fácil de limpar e tirar esses órgãos. E então é humane
para quem vai limpar, né? Exato, exato. Eu não, Então eles eu não tô entendendo ainda qual que é a parte menos pior comem. disso. É. Exato. Então isso eles são queimados de dentro para fora. Eles são, né? Eles começam a queimar de dentro para fora, derreter de dentro para fora. Então eles tiram antes que chegue na pele, que chegue na carne, porque a carne não é para derreter, mas é para amolecer. Então amolece e faz ficar mais macia. Olha o absurdo. E aí, depois quando tiram da câmera, eles deixam eles sangrando, pendurados lá, para ficar sangrando e escorrer o sangue. Nisso, eles ainda estão vivos. Ainda tá tudo vivo. Vivos, acordados, conscientes, entendendo o que está acontecendo e em dor, muita dor. Imagina a dor de ser queimado vivo. Seus órgãos internos estão derretendo. Sua cara inteira já derreteu. Então tá. E aí eles vão, e aí eles, depois que sangra, eles põem eles num tanque de água fervente. Peraí, esse negócio. Volta. É que é tão surreal, né? Que fica um pouco complicado, mas a gente tem que manter aqui a compostura. Então tá. Esse é o mais humanizado. E aí, depois da câmara de gás, fazem igual o boi, então, que corta para sangrar tudo. Não, corta o não pescoço. cortou eles ainda. Não cortou. precisa, porque ele já sai sangrando. Exato. Porque derreteu Eles estão lá dentro. vivos ainda. Eles estão vivos. Então, eles vão. Nasceu, vou resumir. Nasceu, direto pro caminhão. Do caminhão fica naquela filinha da morte. Vai um por um sendo forçado dentro da câmara de gás. Entra na câmara de gás. Começa a derreter os órgãos deles por dentro. Para ficar mais fácil de derreter e para começar a sangrar. Eles são tirados da câmara de gás. Pendurados para o sangue escorrer. Quando a maioria do sangue saiu, eles jogam eles numa água fervendo, num tanque de água fervendo. O motivo de pôr num tanque de água fervendo é para amaciar a pele e eliminar os pelos. E aí, todos esses porcos que ainda não morreram, ou por trauma, ou por medo, ou porque sangrou demais, eles morrem afogados. E queimados, né? Eles morrem Queimados, né? Não, eles morrem afogados. É afogado que morre. Não é pelo calor, não é pelo... É afogado. Então, eles passam por serem tirados da mãe, a viagem traumatizante no caminhão, verem os amiguinhos morrendo na fila, ser queimado vivo, ter o sangue tirado deles, ser colocado em água fervente, e aí eles morrem afogados. Imagina fazer isso por um humano. Imagina pegar uma criança de 3 anos de idade e fazer isso com ela. Imagina pegar o teu cachorro que você ama, que está em casa, e fazer isso com ele. Imagina pegar o gatinho que você ama, que está em casa, e fazer com ele. Vocês fariam isso com o seu cachorro, com o seu gato? Por que a gente está fazendo isso com ele? Qual é a diferença entre o porco e o cachorro? É só a nossa percepção. Se há 200 anos atrás alguém falasse pra gente que carne de cachorro é gostosa e porco é para ser animal de estimação, a gente estaria fazendo isso com os cachorros. A gente estaria tirando eles das mães, que já as mães foram altamente torturadas, detalhe, né? Que a gente tá falando só do macho no momento. A gente já torturou as fêmeas absurdamente. A gente tá botando eles num caminhão, a gente tá fazendo eles verem os amiguinhos serem mortos, a gente tá queimando eles de dentro para fora numa câmara de gás, a gente tá escorrendo o sangue deles, a gente tá pondo eles num tanque de água fervente e fazendo eles morrerem afogados. E ainda chamar isso de abate humano. Esse é o abate humano. Então imagina como deve ser o não humano, né? Mas detalhe. E aí o que a gente chama isso? A gente não chama isso de tortura.
Sabe como é que a gente chama isso? A gente chama isso de presunto. A gente chama isso de salame. A gente chama isso de lombo. A gente chama isso de bacon. E a gente chama isso de calabresa. Sabe o que eu chamo isso? Tortura, assassinato e absurdo. Isso nunca poderia estar acontecendo em 2021. Isso é coisa barbérica, que é de 1200, sei lá. Não deveria existir isso enquanto pessoas têm capacidade de raciocinar. E A gente está bem atrasado, né? É o especismo, não é? Porque a gente acha que a gente é superior a eles e a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer com eles. E a gente também acha que outros seres são superiores a ele. A gente acha que cachorro e gato é superior ao porco. O porco é muito mais inteligente que um cachorro e um gato juntos. Se você quiser jogar bola com um porco, ele vai jogar bola com você. Só que ele vai até te dar ele vai jogar melhor que você, entendeu? Aí que tá. Eles são espertos, eles têm capacidade de amar. Eles amam os amiguinhos, eles têm amiguinhos. É diferente, não é só mãe, pai, filho, que nem a maioria dos mamíferos. Eles têm amigos, eles têm comunidade. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, né, Samadhi? Porque Exatamente. as pessoas não têm... Eu, que sou vegana há uma década, não tinha entrado nesses detalhes da morte dos animais. Eu vi poucos documentários, só ali no começo, só que foram, né? Foi mais o Gary mesmo argumentando, né? E aquele vídeo lá do Paul McCartney. Eu não me aprofundei nessas coisas de documentário, porque eu falava, não, eu já parei, eu não preciso ficar me torturando vendo essa tortura, Exatamente. né? Então, assim, mesmo eu, que já sou vegana há muitos anos, não sabia desses detalhes. Então, imagina uma pessoa, como a indústria faz, né, esconde realmente da gente, para a gente continuar gostando do presunto, é importante a gente falar, né? É chato, né? Dói o coração ter que contar em detalhes, mas para você ver a importância da gente falar, né? Eu tinha até já visto essas celas, né? Que realmente só cabe a porca, a mãe. Só que a gente não... É muito difícil parar para pensar nisso, né? Olhar para isso. E a coisa que mais acontece é as pessoas não querem ouvir e não querem ver. Então, quando eu começo a explicar, elas falam, ai, para, não quero saber. Ou quando eu começo a mostrar um vídeo, eles falam, para, não quero ver, eu não gosto de ver. Então tá, você não gosta de ver, você não quer ouvir, por quê? Porque faz você sofrer. Você entende o quanto isso é sofrido e quanto isso é horrível, né? É por isso que as pessoas não querem ver. Não é porque elas não querem ver porque não é interessante. Elas não querem ver porque é horrível. Então, se é horrível, por que a gente está deixando acontecer? Se é horrível, por que a gente, toda vez que vai no supermercado, dá dinheiro e ajuda a demanda desses produtos? Se é horrível mesmo, para de comprar, porque a única maneira de fazer isso parar de acontecer e de existir é se a gente parar de consumir esses produtos. Não existe outra maneira. Não. A indústria não vai deixar de existir se continuar pessoas consumindo o produto, porque as pessoas têm realmente ganância e é assim que vive, né? Assim é o mundo que a gente vive, é o consumo. Assim que vocês pararem de consumir, diminui a demanda e diminui as chances dessa indústria continuar por muitos anos. É a única maneira que existe de parar. Existe uma outra maneira? Existe, mas é um caminho muito mais longo e difícil, que eu também tento ajudar e eu também, né, como ativista, tento fazer parte, que é o lado da lei, que é o lado da política, que é tentar mudar a lei. Só que as leis no mundo inteiro também são influenciadas por capitalismo. Se um partido recebe verba de fazendeiros de porcos, por exemplo, que a gente está falando de porco hoje, se esses políticos recebem
verba desses fazendeiros, eles não vão fazer nada contra esses fazendeiros nunca. Então, pior ainda, a maioria dos políticos são os fazendeiros. Exato, exato. Ou a gente faz a pesquisa e acha os políticos que não são para votar neles, ou a gente toma a ação nas nossas próprias mãos, que eu realmente acho que é o mais fácil, muito mais fácil e mais rápido. Cada vez que a gente vai tomar uma decisão. Tenta fazer as duas coisas, né? As pessoas, em média, consomem entre 20 e 30 refeições por semana. São de 20 a 30 animais por semana que você está ajudando a ser torturado e assassinado. Matando. Vamos falar real. 20, 30 animais que matando. Se você está pagando, você está matando. Você está matando. E não pode ser indiretamente. Tem que morrer para aparecer no teu prato. E detalhe, isso se você está consumindo só um produto que não é a real, né? Então vamos dizer assim, você vai comer um prato de frios, que é tão comum no Brasil, que para mim é um prato de corpos em decomposição, né? Assim que eu chamo prato de frios. Você tem o quê? No mínimo uns 4, 5 animais diferentes ali, fora o queijo. Fora o queijo, quem não sabe nada sobre queijo, leite, laticínios e carnes bovinas, assiste a nossa live anterior que foi sobre as vaquinhas, né? Que muita morte acontece naquela indústria também. Então, só ali você já matou uns 5, 6 animais. Aí você vai fazer refeição. Em uma refeição. Você vai fazer só vou comer só um sanduichinho de presunto e queijo. 2 animais foram nesse. Eu vou comer só um omeletezinho e botar um pouquinho de bacon, porque fica muito mais legal. 2 animais foram ali de novo. E assim vai. Eu vou fazer feijão. Feijão sem bacon, Samadhi, não tem gosto. É assim que falam comigo, certo? Então, tem gosto de morte, tem gosto de tortura, tem gosto de gás, dióxido de carbono, isso a gente nem falou ainda na inflamação que vai dentro do corpo desses porquinhos, que fica na corrente sanguínea, que vai na carne que você está consumindo. A gente nem falou disso. A gente nem falou que a carne de porco é uma dos... os riscos de dar câncer são exatamente iguais ao de cigarro. Número 1 pela Organização Mundial de Saúde. Porque acho que tem mais gordura, né? Que todo. Mais também porque é altamente processado. Porque para fazer salame, salsicha e essas coisas. E também sim. A inflamação deles é concentrada. E também você tem que lembrar, eles nascem, vivem e morrem no meio de fezes e doenças e xixi e tudo aquilo. Urina, sei lá. Entendeu? Eles vivem naquela nojeira. Então, imagina a quantidade de bactérias, a quantidade de vírus, de coisas nojentas que saem dali. Entendeu? É muito nojento. E presunto e bacon é gordura pura, né? É cheio de gordura. Salame, imagina, calabresa, é tudo gordura, tudo cheio de gordura. Sim. É nojento. E como que é a forma desumana de matar? Você conseguiu descobrir isso? Olha, para ser sincera, eu comecei a olhar e eu não consegui nem terminar. Porque é muito absurdo. É muito absurdo. Eles fazem coisas... É legal em muitos países, incluindo na Austrália, chutar eles e dar porrada. E quando eles começam a gritar, eles pegam a cabeça do porco e bate na grade, assim, para eles pararem de gritar. É absurdo. É uma tortura tão absurda que a gente não consegue imaginar para o nosso pior inimigo. Então, imaginar isso acontecendo com os animais. E tem muitos ativistas australianos que faz a relação, né, faz a conexão de um bebê sendo morto numa câmara de gás. Onde que a gente já ouviu isso falar, né? A gente ouviu isso falar de quem? Dos judeus, né? Não foi
os judeus que morreram queimados numa câmara de gás. E o que a gente fala sobre isso? Foi a coisa mais horrível que já aconteceu na história da humanidade, que foi a pior, que tararara. A gente fala isso. E é 2021 e a gente ainda está fazendo. Só que a gente está fazendo com um ser diferente. Só com outra espécie. Então, se isso não é especismo, eu não sei o que é. Porque é errado para um, mas é certo para outro. Se é errado, é errado. Se é errado, é errado. Se matar é errado, matar qualquer ser é errado. Se torturar é errado, torturar qualquer ser é errado. Se não, não é errado. Se não, é consequências, certo? A gente fala de estupro. Estupro é errado. Estupro é errado só quando é humanos e só quando é os nossos bichinhos de estimação, é isso? Então, se for outra pessoa, tudo bem. Se for outro ser, tudo bem. Outro animal, tudo bem. Tipo, no meu caso, o meu animal preferido é o elefante, certo? Quando eu imagino qualquer uma dessas coisas que o porco passa, a vaca passa, a galinha passa, acontecendo com o elefante, eu quase morro só de imaginar. Eu não consigo imaginar. Então, Sabe se é errado para um, por que não é errado para o outro? Qual é a diferença? E me veio muito na cabeça, enquanto você contavam várias das coisas hoje, a questão de criação mesmo de cachorro, né? Porque se você for parar para pensar, eles são tratados mais ou menos da mesma forma, porque eles são estuprados ou forçados ali para cruzar aquele animal de raça, para depois a pessoa vender o cachorrinho de raça. Exatamente. Né? Que legal, estou comprando um bicho de raça. E aí a pessoa não tem noção de como, o que aconteceu por trás disso, né? Também. Por isso então, que eu comecei falando, não são porcas, elas são mães. É isso que elas são mães. E os filhotes são bebês. E é igual no cachorro. A gente compra o bebezinho e acha que lindo, tem um bebezinho agora de cachorro, né? Um filhotinho. E a mãe? O que aconteceu com a mãe? Como que esse filhotinho apareceu aí? Como que ele nasceu? Quais foram as consequências? O puppy farm, né, que é o termo em inglês, é uma coisa que a gente está tentando abolir aqui na Austrália de uma vez. Então, assim, já conseguimos abolir em um dos estados. A gente só tem 5 estados aqui. Então, um deles já conseguimos abolir e a gente está tentando nos outros, porque é muito absurdo. Só que, assim, por que vai ser muito mais fácil, muito mais rápido conseguir fazer as pessoas entenderem que isso que a gente está fazendo com os cachorros é errado, porque a gente já existe, a gente já tem amor por esses animais, a gente já tem essa conexão de compaixão com os cachorros. E o que eu estou tentando falar hoje é que a diferença entre ter compaixão com um cachorro e ter compaixão com um porco existe só na nossa cabeça. É só foi nossa inventado, percepção. Né? Foi inventado. Se você pegar um bebê recém-nascido humano e botar um bebezinho porco e um bebezinho cachorro na frente dele, ele vai brincar com os dois igual. Não vai ter diferença. E tem milhões de fotos na internet da comparação dos dois. Eles são iguais. É a mesma coisa. A diferença é que o porco é mais inteligente que o cachorro. Então, na verdade, faz menos sentido ainda. E eu tenho a minha própria teoria do porquê que o porco foi considerado animal para ser posto em fazenda e o cachorro não, por 3 motivos. O porco se alimenta de qualquer coisa, então é mais barato. Prático, né? É mais prático, mais barato. Por causa disso, entra a segunda coisa. Por causa disso, ele se alimenta mais, é mais fácil se alimentar eles mais, e eles engordam mais, e aí produz mais carne, tá? E a terceira coisa eu aprendi quando eu morei na Nova Zelândia. Eu morei na Nova Zelândia durante 6 meses,
E 4 desses 6 meses eu morei do lado de Maoris, que são os indígenas da Nova Zelândia. Eles não são indígenas que da terra, né? Porque eles também vieram de outros países, que eles vieram do Havaí e popularam a Nova Zelândia, e depois veio o inglês e tomou conta, né? Mas os Maoris que estão na Nova Zelândia, eles eram canibais, porque eles ficavam tanto tempo no mar tentando viajar para tentar conquistar outros países, outros lugares, outras, né, áreas, que eles acabavam ficando sem comida e comiam uns aos outros, e isso acabou virando normal. Eles eram canibais. É uma coisa que é fato, né? Não sou eu inventando de novo. E eu conversando com eles, teve um dia que eles estavam fazendo um churrasco e eles comem muito mais porco do que qualquer outra carne. E eles enterram, eles põem todos os condimentos que eles querem no porco, e daí eles enterram o porco. E eu não lembro quanto tempo que fica enterrado, daí eles marcam o churrasco para o dia de desenterrar e comer, né? E aí então é assim, é a carne em decomposição mesmo, né? E aí eu perguntei para eles, eu falei assim, primeiro, por que porco e não, né, carne de vaca, carne de boi, sei lá, né? E por que não frango, que seria muito mais fácil, né? E também por que enterrar, né? E a resposta deles foi: a carne do porco é a carne que tem o gosto mais parecido com a carne humana. E a gente enterra porque era assim mesmo que a gente pegava os humanos. A gente pegava eles depois que já tinham morrido um tempo e a família já tinha, né, tipo, já velou o corpo, daí a gente pegava. Então era mesmo em decomposição. Então, para ficar com o gosto mais parecido ainda, mas eles botam um monte de condimento, tá? Eles põem um monte de coisa lá, mas os condimentos é mais para não fazer eles ficarem doentes do que qualquer outra coisa. Então, assim, comer, o que eles me falaram é o seguinte, que o presunto, que na verdade é a coxa do porco, tem exatamente o mesmo gosto da sua coxa e da minha coxa, Tudy. Exatamente o mesmo gosto. Então, isso me fez pensar... nunca vou experimentar minha coxa, espero. Claro que não. Mas a associação que eu quero fazer com isso é que o porco é mais ainda parecido com o humano do que a gente pensa. Então, não é só a inteligência do porco que é igual a uma criança de até 4 anos de idade humana. É também todo o resto do porco é igual a uma criança de 4 anos de idade. E se eu não me engano, você falando isso, se eu não me engano, até em universidades, coisas assim, eles usam o porco, né, a pele, a carne de porco, para, sei lá, treinar lá, costurar esses negócios. E eu não sei, eu ouvi dizer alguma coisa de coração do porco. Não sei, porque realmente é mais... muito parecido. É mais compatível, né, então acho que já tentaram pegar algumas partes do corpo do porco para medicina. Tem histórias de enxerto em pessoas com cartilagem de porco. Tem várias, porque é muito parecido. A musculatura deles, a composição da musculatura deles é muito parecida com a nossa. Então, assim, isso só prova para mim que nós somos todos irmãos de uma certa maneira. Nós somos todos ligados de uma certa maneira. Então, o fato da gente estar tratando uns super bem e uns torturando mesmo, que as coisas que eu descrevi hoje são torturas horríveis. Você tá queimando eles em água fervente e afogando depois de ter posto eles dentro da câmara de gás para ser derretido por dentro. Quem faz isso? Gente do céu, que absurdo. E viver o tempo todo dentro de uma cela, sem poder se mexer, até você morrer de exaustão, fome,
Eu acho que eles também paralisia ficam muscular. mordendo, não fica mordendo as grades de tanto Sim, estresse, de tanta sim, loucura que fica, né? Daquela situação. é. E, e é muito doido, porque sempre quando a gente fala dos animais, remete realmente ao nazismo, É. né? Àquela guerra. E aí, meu, já linka várias coisas, né? Porque já foi falado, né? Já acreditaram que mulher não tinha alma, né? Não Pois é. tinha direito nenhum, que mulher era um objeto, É, né? Que servia ao homem. Já pensaram isso em relação aos negros também, né? exatamente. Eu acho que por isso que fica muito mais fácil, infelizmente, né? A gente difundir o veganismo para pessoas que estão mais acostumadas com o preconceito, vamos dizer assim. Sem Então, dúvida eu acho alguma. que é muito mais mulheres, porque querendo ou não, a gente ainda sofre preconceito, Claro que né? só. Claro, numa intensidade menor, né, do que Well, antes, que depende de onde era o, você mora, né? A ainda gente, depende. Ainda tem isso, porque ainda tem lugar que é normal estuprar a mulher a hora que você quer e ela é um objeto mesmo. exato. E aí já fizeram isso com os negros, né? Já fizeram isso com os judeus. Então, assim, a minha esperança quando a gente conversa sobre isso é que em breve isso vai ser passado, né? Isso que a gente está Exato. falando agora assim, vai ser inconcebível. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais rápido a gente vai acordar outras pessoas para isso ser passado logo. Isso foi um ponto muito bom que você trouxe, porque para mim, veganismo não é uma dieta para começar, porque não é só sobre a comida, é sobre tudo o que a gente faz com os animais, roupas, testar nos animais, mas principalmente o jeito que a gente trata eles, essa tortura toda que a gente E falou hoje. nós mesmos, né? Porque E nós nós somos mesmos. animais e a gente coloca um monte de coisa horrível dentro do nosso corpo. A gente Exato. tortura eles e tortura o nosso corpo, gerando doenças e coisas. Até a última live que você fez, que eu assisti, a gente se suicida, É. né? Maltratando eles e maltratando o nosso próprio corpo, né? No espiritismo é considerado um suicídio indireto. Isso. Porque não importa se você sabe ou não, quando você consome carne, principalmente a carne de porco, porque é a número um, é a carne de porco, laticínio, é número um em risco de câncer, de ataque do coração e todas essas coisas. E a carne Uhum. bovina é a número dois, é uma depois da outra. E é exatamente isso. Por isso que eu falo que o veganismo é um movimento social. É um movimento É uma social revolução. exatamente igual ao feminismo, exatamente igual a terminar com o racismo, exatamente igual a Black Lives Matter. É igual a todos esses. Porque é o mesmo princípio. A gente tem, como eu falei no início, a gente tem o racismo e a gente tem o especismo. A gente se acha melhor que os outros. O problema é ficar achando que a gente tem poder ou controle sobre a vida de outros. O nosso poder e o nosso controle acaba quando a vida de outra pessoa ou outro ser está em risco. Então, quando as pessoas falam, é minha escolha comer carne, você tem que respeitar a minha escolha. Eu falo, eu respeito a sua escolha, mas você tem que entender que a sua escolha, a consequência, é tortura e morte de seres que pensam, que têm alma, que sentem. Não é uma consequência de, eu vou engordar 1 ou 2 quilinhos. A consequência é morte e tortura. Então, É. eu respeito a sua decisão de consumir coisas que podem te fazer mal. Eu respeito isso. Você quer fumar? Não tem problema nenhum. É a sua consequência, a sua consciência ditando que você tá bem com o fato de que você fuma. Eu não tenho problema com isso. A partir do momento que o ato de fumar está me atingindo, ou atingindo alguém que eu amo, ou atingindo alguém que não tem a capacidade de se defender, por exemplo, uma criança, aí eu já
não concordo mais, não respeito Não, mais. A até o mesma coisa com cigarro, né? comida. A mesma coisa com comida. A partir do momento que você fala, ah, mas eu quero meu churrasquinho, me deixa em paz. Tudo bem, se você quer fazer o churrasco e o churrasco só vai te fazer mal, não tem problema, mas o churrasco significa que vários seres, bebês, foram mortos, torturados e aí mortos para você poder fazer esse churrasco. Aí eu já não respeito mais, porque não é a tua escolha, tem uma vítima. A partir do momento que existe uma vítima, não é mais uma escolha sua. Mocinha, você sabe que vegano não deveria fumar também, né? Não, não Porque você deveria. já viu os testes que fazem em beagles e Exato. etc. Fazem testes, o bicho lá coisando a fumaça até morrer. Mas aí eu entro num argumento de que esses veganos que fumam não são veganos. Eles são plant-based ou qualquer coisa que queiram chamar. Que plant-based é a pessoa que come comida vegana. Por isso que eu falo, tem uma distinção muito grande entre a dieta vegana e o movimento social vegano. Eu sou vegana ativista, eu estou no movimento social, eu quero liberar os animais dessa tortura e dessa morte irresponsável que a gente está fazendo com eles. Agora, se a pessoa está fazendo isso só pela comida ou só tentando usar, aí são motivos para ela, são motivos mais egocêntricos e egoístas. Não estou dizendo que está errado, não está errado. Teria que ser todos esses, né? A gente tem que tratar o nosso corpo bem, a gente tem que tratar o nosso planeta bem. Então, tem várias pessoas que viram veganos por motivos de meio ambiente também. Porque o meio ambiente está, sim, sendo praticamente assassinado também. A gente está matando o meio ambiente por causa disso. E o número um motivo de matança do planeta, né, de estar acabando com o planeta, é a matança de animais marinhos através de pesca e a pecuária. São as duas maiores motivos. Então, assim, não estou falando que é errado, eu estou falando que são motivos diferentes para ser vegano. Então, tem os ambientalistas, que são veganos por causa disso, tem os que são por causa da saúde, mas, para mim, o que eu acho que a humanidade só vai evoluir como humanidade quando ela entender que o verdadeiro mérito está em ter compaixão por outros seres. Você está querendo um planeta melhor, ainda é um pouco egoísta, porque você está pensando no seu futuro aqui no planeta. Você está querendo a sua saúde ser melhor, também é um pouquinho egoísta, porque você está querendo viver. Não estão errados. Mas são motivos mais Já egoístas. ajuda, né? Já ajuda. Mas o difícil é você ser completamente não egoísta no fato de tentar defender um outro ser que não tem a capacidade de defender ele mesmo e que está sofrendo um ato de violência, um ato que não deveria sofrer. Aí que está o mérito para mim. Aí que está a conexão que eu quero fazer com as pessoas. Por que elas defendem o cachorro e elas acham absurdo quando elas veem o chinês comendo um cachorro, por exemplo, mas elas acham normal comer o porco? Não tem diferença. A gente é exatamente igual aos chineses. É hipocrisia falar que um ser é diferente do outro. Do mesmo jeito que os indianos, né, os hindus, não os indianos, os hindus, eles não comem, a vaca é sagrada, mas aí eles comem porco. Não vejo diferença também. Hipocrisia também. Judeu, porco, eles não comem carne de porco, mas comem carne de vaca. Também é hipocrisia para mim. Por quê? Sim. Porque é a mesma coisa. É assim, ao mesmo tempo que eu te falei, né, que eu tenho esperança que isso vire passado logo, né, a tortura que a gente faz com os animais, eu fico pensando, nossa, mas a gente não consegue nem ter compaixão ainda com pessoas, né, com a mesma espécie, com outras pessoas, com outros animais humanos. É. Então, aí eu fico assim, será que a gente só vai libertar os animais quando
a gente aprender a ter compaixão entre nós, né? Entre a nossa espécie. Porque Eu assim, acho que está acontecendo ao mesmo tempo. é porque eu sinto que a partir do momento que eu comecei a ter compaixão com os animais, eu sinto que eu tenho mais compaixão com a minha espécie. Exato. Acontece ao mesmo tempo. Assim que você faz a associação com o animal, e você começa a ter compaixão com o animal, automaticamente você começa a ser mais, você ter mais compaixão com outros. O veganismo é o movimento social que está tendo maior crescimento na história de todos os movimentos sociais do mundo. E mais rápido. Porque é realmente rápido. Assim que você faz a associação, parece que É um clique, abre uma né? luz e acabou. Não é a mesma coisa que todos os outros que teve que mudar as leis, que teve que mudar. Não precisa mudar nenhuma lei. É você mesmo. Para mim é uma expansão de consciência, tipo, não tem Exato, volta. Você faz um. exato. E a única ação que você tem que fazer, a única coisa, é prestar atenção nas coisas que você está consumindo. É só isso. Não tem mais nada. Você não precisa fazer passeata, você não precisa ir em lugar Depende nenhum. só de você, né? Você É, se compromete com você. exato. Não tem ninguém, não tem nada que você tem que mudar. Você não tem que comprar aparelhos. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é, toda vez que você está comprando alguma coisa, você pensa, teve alguma consequência quando eu comprei isso ou não? Só. Não tem mais nada ali. Uma É coisa muito que eu mais não quero. simples, né, do que a gente imagina. Muito mais simples. É só aquelas escolhas do dia a dia. Você está no supermercado, você vai comprar um shampoo que foi testado num cachorrinho Beagle ou você vai comprar o shampoo que não foi testado em ninguém? Então, se você já faz isso para o cachorrinho e para o coelhinho, porque eles são bonitinhos, por que você não pode fazer isso para o porquinho e para a vaquinha e para a galinha? Que elas também são bonitinhas. Eles também são todos É, bonitinhos. É sim, beleza, tá no olho de quem vê, sabe? Não tem essa. Beleza também é percepção. Não é sim. porque um animal é feio que ele merece ser torturado, gente. Tem isso também. Ah, eu como. Eles comem carne de A gente não crocodilo aqui. tortura ninguém que a gente acha feio. Exato. A gente come carne de crocodilo. Eles comem carne de crocodilo aqui, sabe? E aí Ah, você vai é? falar com um monte de gente e eles falam, ah, é feio mesmo. Quem que Ah, e o liga pra canguru? comida? Qual é a desculpa do canguru? Exato. O canguru, sabe qual é a desculpa? Que é uma peste. Ah, Tem eu tenho muitos. muito. Ai, a gente precisa comer. A gente precisa comer, senão eles vão invadir e eles Ah, vão vão dominar tomar o conta mundo. do... Vão dominar o mundo, sabe? Exatamente, porque né, o mundo é dominado por animais. A gente tem 40% só de animais selvagens no mundo. Isso contando porque o canguru conta como um animal selvagem, né? Então, quando a gente conta os animais selvagens no mundo, a gente fala, tem 60% dos animais selvagens já foram exterminados, mas ainda tem 40%. Primeiro que essa frase é absurda do ainda tem. Ainda. Segundo que, se você conta animais como, por exemplo, cangurus, como animais selvagens e aves, várias aves são consideradas como animais selvagens, a gente vê qual é o absurdo dessa porcentagem. O que a gente está dizendo É. é, os nativos desse planeta, entendeu? A gente já matou 60% deles, mas tudo bem, ainda tem 40%. Detalhe, e quando eu vejo aqui, teve uma época aqui no condomínio que começaram a falar, porque tem uma barraca de fruta aqui na frente, e aí junta pombos e tal. Não, pombo também é uma peste, não sei o que lá, rato é uma peste. Aí Não é uma peste.